Se você está na área de motion há algum tempo, você provavelmente já usou motion tracking em algum projeto. Então vamos falar sobre isso e sobre essas técnicas de tracking no Insights de hoje. Lembrando aos interessados aí que dia 9 de abril vão abrir as matrículas da turma 2 do curso Character Animation Expert com a Natália Okimoto. Esse é um curso médio avançado, então se você ainda não se sente muito confortável com animação, com motion e com After Effects, cuidado para não entrar aí desavisado, tá bom? Então eu deixei um link na descrição para vocês deixarem o e-mail de vocês lá, para serem avisados quando as matrículas abrirem, até porque esse é um curso muito concorrido. Bom, vamos lá. Então o que é motion tracking? A gente geralmente chama isso só de tracking, né? Nada mais é do que um processo de rastrear certos objetos em uma cena e adquirir informações, né, sobre escala, rotação e posição desse objeto em uma cena específica. Esse processo pode ser feito em planos 2D ou em planos 3D, né? Existem várias ferramentas no mercado para isso e é uma parada essencial na área de VFX, inclusive em motion design, porque às vezes você vai ter que criar uma animação específica e traquear ela em algum lugar de uma cena live action. E assim, apesar de que não é uma função nativamente de um motion designer fazer tracking em uma cena, né, e tal, acaba acontecendo muito, principalmente aqui no mercado brasileiro, onde a gente acaba meio que sendo artistas de After Effects, né? A gente faz tudo. Então é bom saber, às vezes, fazer um trackingzinho ou outro em uma cena para você poder não passar desapercebido aí numa pipeline, tá bom? Então, resumindo, o track seria mais ou menos isso. E também é interessante notar que qualquer coisa que a gente assista de séries ou filmes, praticamente qualquer cena vai ter algum tipo de tracking por alguma razão. E aí, como eu disse lá no início, existem várias formas de tracking e todos eles têm um objetivo distinto, né? Então, dependendo da cena que você tem, dependendo do motivo que você precisa traquear um certo objeto, você tem que usar uma ferramenta específica ou uma técnica específica. Então vamos pegar aqui e fazer uma listinha rapidinha aqui de alguns tipos de tracking que existem, beleza? Então o primeiro que eu tenho aqui é o point tracking, que é a forma mais básica, né? A gente pode dizer que é a forma mais básica de rastreamento de uma imagem, porque ele usa o rastreamento em pontos específicos de uma tela, né? De uma cena, no caso, sacou? No After Effects, por exemplo, a gente tem uma ferramenta chamada Point Tracker, que permite que a gente rastreie 1, 2 ou até 4 pontos de uma cena, né? Então o Point Tracking é uma técnica bem básica e bem leve também para você usar para coisas mais rápidas, né? Por exemplo, você tem que rastrear o movimento de uma tela de um celular, por exemplo, né? Então, como o celular é um losango, né? A tela dele é wide, você tem 4 pontos que você pode traquear com o Point Tracker e aí depois você substitui aquilo por uma tela fake, né? Para uma tela que você fez em pós-produção, sacou? Então, para esse tipo de solução mais simples, também tem uma outra solução interessante para um ponto só, tipo, você tem um take simples e aí você tem que às vezes rastrear um objetinho só na cena para colocar um texto que acompanha aquele objeto, né, na cela, na pan da cena, e aí você só traqueia aquele objetinho específico e aí põe o objeto parentado a ele, né, põe o seu texto parentado àquele objeto e você tem de forma bem rapidinho um resultado interessante. E a gente também tem o 3D Camera Tracking, né? Esse é bem mais complexo e é uma técnica bem mais pesada do que o Point Tracking. O 3D Camera Tracking, ele se trata de analisar uma cena inteira com centenas de pontos de rastreamento, né? E a ideia é que você consiga informações suficientes para ter os atributos em Z dessa cena, né? Os atributos 3D dessa cena. Isso possibilita um lance muito interessante, que é você colocar objetos 2D ou 3D em planos 3D. Então, se você tem uma cena, sei lá, de uma praia ou de uma coisa assim, uma cena vazia que foi filmada, tem um movimento de câmera, não sei o que, você faz um camera tracking bem feito, obviamente, naquela cena, e você consegue colocar um objeto 3D, por exemplo, um carro no meio daquela paisagem, né, e dar um match moving ali para você conseguir fazer um fake, né, colocar ali, que é o que só rola em filme, né, você coloca objetos fake na cena justamente para isso. O After Effects, inclusive, tem uma ferramenta de 3D Camera Tracking e ela é boa, ela resolve em algumas situações. Às vezes, se o movimento da câmera está muito forte, assim, existe algum tipo de chocalho, você precisa estabilizar o movimento da câmera para depois fazer um camera tracking. E é meio canseira, saca? Mas funciona legal, dá pra fazer, mas tem ferramentas mais avançadas para isso. A gente também tem o Planar Tracking, né? Que é uma parada interessante em comparação ao Point Tracking, né? Ele é bem mais efetivo porque ele se concentra em rastrear através da informação de superfícies planas de uma cena específica, tá? Então ele é bom para isso. Se você tem uma cena que tem muita superfície plana e tal, na parede, no teto, no chão, você usa o Planar Tracking para fazer um rastreamento de uma superfície inteira. Então a quantidade de informação que ele consegue de profundidade, de movimento e tal, de uma cena é muito grande por isso. Inclusive essa técnica de Planar Tracking facilita muito outra técnica muito complicada de fazer em VFX,
que é a rotoscopia. Então o Planar Tracking ele facilita bastante na hora de fazer rotoscopia. Então tem um software para isso que chama Mocha Pro e ele é muito bom para isso, para fazer rotoscopia, né, e fazer Planar Tracking. E é bom a gente não confundir Motion Tracking com Motion Capture, porque são coisas bem diferentes mesmo. A diferença entre os dois é gritante, porque o Motion Tracking nada mais é do que eu falei aqui, que você tem uma série de ferramentas que capturam informações no plano 3D, plano 2D, de movimento de escala, rotação, posição e tal dos objetos, ou da câmera, né? O Motion Capture é um aparato externo, né, e interno, um software dedicado para capturar movimentos de atores, né, com macacões e coisas assim. Então é bem mais complexo do que o Motion Tracking, tá? E alguns softwares que possuem aí ferramentas de tracking bem interessantes, o Fusion tem isso, o DaVinci tem isso também, para fazer tracking de máscaras, né, com máscaras e tal. A gente também tem o Nuke, né, da The Foundry, que é muito bom para tracking. E tem outros específicos só para isso. Agora, falando de After Effects, já que a gente trabalha com After, o After tem algumas soluções de tracking, como eu comentei, tem um 3D Camera Tracking, tem um Point Tracker e também tem uma solução embutida nele, gratuita, do Mocha, né? Não é o Mocha Pro, tá? Mas é uma versão gratuita do Mocha que possibilita bastante coisa em Planar Tracking, então é uma parada interessante de você, às vezes, testar se você nunca testou, né? Você abre lá e faz uma brincadeirinha. Eu, inclusive, já fiz um videoclipe usando bastante rotoscopia e fazendo tracking através do Mocha, porque no After é impossível de fazer isso de forma rápida e fácil, saca? Então o Mocha ele facilita bastante e ele está embutido no After Effects de graça. Então esse foi um resumão aqui sobre Motion Tracking. É uma técnica muito antiga no VFX, né? E talvez seja a técnica mais utilizada em VFX hoje em dia, porque, cara, tem muita coisa, tem praticamente qualquer cena que a gente assista, como eu disse, tem alguma coisa que foi substituída na parede, uma marca que não deveria estar aparecendo e o cara faz um tracking e põe outra coisa em cima, um carro que passa e o cara recorta, tira da cena e põe outra coisa. Então é muito usada mesmo em todos os aspectos, inclusive por nós próprios em Motion. Eu vou ficando por aqui, lembrando vocês novamente que no dia 9 de abril a gente vai abrir as matrículas do curso Character Animation Expert com a Natália Okimoto. Então, se você tem interesse, o link está na descrição, clica lá, deixa seu e-mail para receber um aviso e lembrando novamente que esse é um curso médio avançado, tá? Então fique esperto aí. E a gente se fala no próximo Insights. Fui!